Muito bem-vindos, Uruchim Abayim, para um shiur que, se Deus quiser, ele é extremamente top. Algo que eu vou falar para vocês de verdade, acredito 100% inédito, e um tópico que ele é muito pouco falado. Eu, de verdade, pessoalmente, não me lembro de ter escutado nem um shiur sobre esse assunto que a gente vai falar, se Deus quiser, nos próximos minutos. Queria começar com um episódio que, sabe, que no mundo hassídico, aproximadamente no ano de 1800, havia um grande Rav chamado Baal Shem Tov. E contam, Baal Shem Tov era um homem gigante, óbvio, como se diz a espiritualidade em específico, e o Baal Shem Tov uma vez, teve uma pessoa que veio visitar ele, falou para ele: Rav, o que eu preciso fazer para estar com o Senhor no Olam Haba, no mundo vindouro? Baal Shem Tov respondeu para ele: olha, se você abrir mão de depois do Shabat estar neste mundo, ou seja, falecer, então você vai estar comigo no Olam Haba. Exatamente porque, entre parênteses, a gente não sabe as contas desse grande homem, mas foi isso que ele falou. Esse cidadão vira para o Baal Shem Tov e fala: dito e feito, para estar do lado do Senhor no Olam Haba, no mundo vindouro, vale qualquer coisa. Muitos anos depois, décadas depois, um grande homem contou isso, um Rebbe, acho que, se não me engano, foi o Rebbe de Tzantz, contou isso uma vez num Kiddush e perguntou para os Hassidim dele, para os discípulos dele, se esse jovem que falou com Baal Shem Tov agiu de forma correta. Todo mundo falou: claro que sim. Ele perdeu a vida, vamos dizer, viveu só mais um dia, mas no mundo vindouro ele está do lado do grande Baal Shem Tov. O Rebbe de Tzantz o seguinte: certeza que ele fez errado. Repetiu: certeza que ele fez errado. Os Hassidim ficaram olhando: mas por que, Rav? No caso do Rebbe. E o Rebbe respondeu algo power, queridos. Disse o Rebbe, e com isso a gente começa: cada momento que a gente está aqui nesse mundo, a gente pode transformar ele em nitzchiut, em eternidade. Disse o Rebbe de Tzantz que a gente não abre mão de viver menos neste mundo por qualquer coisa que seja. Especialmente, meus queridos, quando a gente vive de forma correta. Eu queria usar os momentos, transformar eles hoje em mais eternos ainda do que a gente tem na nossa frente, e queria conversar com vocês sobre absorver e aproveitar da melhor forma possível cada momento que a gente tem, e viver ele da forma mais espetacular que seja hoje, agora, para a gente poder aprender algo ainda mais. É o seguinte, a gente vive no século XXI, e o século XXI eu acredito de verdade que é um século que quem está equilibrado emocionalmente, eu considero essa pessoa, de um jeito mais convicto do mundo, um herói, especialmente um adolescente, ele ou ela, que estão equilibrados no século XXI. Ser uma pessoa equilibrada é muito difícil, com tantos ismos, com tantos valores do que diferem da vontade da Torá. Muitos parecem, mas muitos diferem, e dá uma confusão, dá um nó no cérebro da pessoa. Então, ser uma pessoa equilibrada no século XXI, emocionalmente dizendo, com valores corretos, de fato, essa pessoa é um herói. Ele ou ela merece uma medalha, especialmente se for um adolescente que tem mais ainda tribulações na vida. E o tópico que a gente vai falar hoje, que eu falei para vocês, eu nunca escutei falar sobre ele, e tem a ver com transformar nossos momentos em algo eterno, como a gente mencionou, e como sermos mais equilibrados, ainda mais próximos do equilíbrio saudável na nossa vida, que é o que a gente sempre procura. É o seguinte, alguns episódios eu queria trazer para vocês de uma forma sucinta, bem interessantes, e acompanhem junto comigo. Eu queria que vocês olhassem para mim sobre esses episódios, e quando eu trouxer algum passuco, algum verso, ou mencionar ele, pensem na palavra, no que condiz ao conceito chamado sentimento. Será que aparece um sentimento nesse passuco? Ou será que não aparece nenhum sentimento? E como ele aparece?
Então acompanhem comigo com essa informação em mente. Vamos lá. Yaakov, eu vou pegar alguns acontecimentos distintos e acompanhem comigo durante 2 ou 3 minutos. Óbvio que tem muitos, eu não vou pegar muitos para não cansar, mas alguns são necessários. Yaakov vai se encontrar com seu irmão Esav. Yaakov não vê Esav depois de 20 anos. Já fazem 20 anos que Yaakov não vê Esav. Yaakov, a última vez que viu Esav tinha muita raiva de Yaakov. Mas, vai lá saber, depois de 20 anos, talvez agora tudo passou, derreteu que nem manteiga e está todo mundo bem. Mas, talvez não. Qual que é a reação de Yaakov antes de se encontrar com Esav, depois de 20 anos de não ter visto ele? Diz a Torá, e de novo, quando eu for lendo esses episódios, por favor, na mente de cada um de nós tem que ter um conceito, queridos. A palavra sentimento tem que brilhar na nossa cabeça e ver se aparece algum tipo de sentimento que o Passuco menciona para a gente. Diz o Passuco, Vayar Yaakov meod vayetzer lo. Traduzo. Yaakov ficou com muito medo. Vayetzer lo, ele estava muito angustiado. Entre parênteses, Yaakov transformou essa angústia, esse medo em ação. Ele tomou alguma ação para se preparar quando ia se encontrar com o seu irmão Esav. Mas, inevitavelmente, ele estava com muito medo e angustiado. Um pouco depois, Yosef, filho de Yaakov, já alguns anos depois, ele é beneficiado pelo seu pai, Yaakov, ele ganha uma túnica a mais, uma roupa um pouco mais chique que os irmãos, de alguma forma, e aí os irmãos ficam incomodados com Yosef, como a gente conhece a história, mas leiam um passuco junto comigo, Vaikanu bo Echav. Os irmãos ficaram com ciúmes de Yosef. Continua o passuco dizendo, Vaisneu oto, eles detestaram Yosef. Um pouco depois, esse Yosef vira vice-rei do Egito, um grande homem, e os irmãos que estavam lá pedindo comida não sabiam que era Yosef, e Yosef se revela para os irmãos. Está escrito no Passuco, Vairderu ish elechav, Vaiharedu, me permitam, ish elechav. Os irmãos ficaram com temor quando Yosef se revelou para eles. E qual é a reação dos irmãos? Os irmãos falam, Aval Hashemim anachnu, nós somos culpados porque a gente acabou vendendo Yosef, foi nossa culpa que agora a gente acabou caindo na mão dele. Pessoal, olhem quantos tipos de sentimentos a Torá explicita. Medo. Ficou com medo, angustiado. No caso de Yosef, inveja. Os irmãos detestam ele. Os irmãos se sentem culpados. Tudo isso começa quando, pessoal? Quando Yosef é mais amado pelo seu pai do que seus irmãos. E amor também é um sentimento. Acompanhe mais um minutinho junto comigo, por favor, ainda nesse mesmo flow do shiur aqui. Quando Yaakov vem com seu filho, e ele vem muito, muito feliz, Yaakov vem encontrar seu filho Yosef, depois de não ter visto ele por mais de 2 décadas, a gente encontra que Yaakov estava muito, muito, muito duvidoso de como ele ia encontrar o filho dele. O Passuco conta pra gente isso, que é mais um sentimento. Yaakov casou, Rachel, Leá, a gente conhece a história. Por que ele queria casar com Rachel? Certo que ele queria casar com Rachel, mas por quê? Diz o Passuco, de novo, pensem na palavra sentimento junto comigo na Parashat Vayetze, Be'ahavato otá, porque ele gostava dela, Ahavá é amor. Óbvio que sempre que a gente está falando desses grandes homens, quando se fala de amor, não é amor da televisão de hoje, e óbvio que são midot completamente diferentes, são homens muito importantes, mas que estamos nos tratando de sentimentos, é indiscutível, a gente só está traduzindo o passuco, o verso. Deixa eu voltar um pouquinho, pessoal, eu coloquei nessa ordem por querer, para Bereshit. O primeiro assassinato do mundo foi quando Caim mata Hevel. E aí, de repente, Caim traz uma oferenda antes de matar Hevel, e a oferenda dele não é aceita por Hashem. Olhem o que o Passuco diz, Vaihar le Caim meod. Caim ficou muito bravo, mais um sentimento. E Hashem pergunta para Caim logo em seguida, e aparece no Humash, Caim, por que você está bravo? Hashem lida com o sentimento dele.
Pessoal, olhem quantos sentimentos a gente passou aqui em 4 episódios. E Caim retruca para Hashem e de repente a situação não termina muito bem, que Caim acaba matando o Hevel. Me permitam mais 2 episódios curtos e a gente vai para onde a gente quer chegar, mas a gente precisa passar por isso antes. O pecado do bezerro de ouro, pouco mais para frente agora. O povo sai do Egito, passa não muito tempo e de repente depois de algumas semanas o povo está pronto para receber a Torá. Moshe Rabbeinu acaba tardando em algum certo cálculo e o que acontece, meus queridos, que o povo ele fica afoito e acaba fazendo o bezerro de ouro, que é nada mais nada menos do que alguma idolatria que é muito grave. Qual que é a reação de Moshe Rabbeinu? Acompanhe de novo, pense na palavra sentimento. Vaichar av Moshe. Moshe Rabbeinu ficou furioso. É incrível quantas vezes nesses grandes homens a palavra sentimento é expressada, o tipo de sentimento é expressado, amor, temor, furioso, mas são todos sentimentos. E eu queria passar por um último episódio, que é Avram Avinu. Eu podia ficar aqui 1 hora, mas não vou fazer isso, por motivos óbvios, mas Avram Avinu, ele vem e tem seu primeiro teste para virar um gigante, para ir de Abrão qualquer para Avraham e depois Avram Avinu. E Hashem fala para ele no primeiro dos testes, Lech Lecha, vai embora da sua casa. E Avram Avinu falou, é nóis, eu vou ir. E um pouco depois Hashem fala para Avram Avinu, como você está sentindo? Hashem diz para Avram Avinu, Al Tira Avraham. No meio dessa jornada, Avram Avinu ficou um pouco preocupado e Hashem vira para ele e fala, não se preocupe. De novo, mais um sentimento. É incrível quando a gente olha para a Torá e vê quanto espaço Hashem dedicou, meus queridos, para os sentimentos destes grandes homens. Eu fiquei pensando comigo mesmo, eu nunca escutei um shiur que fala sobre sentimentos, eu acho, não lembro. E a lista continua cada vez mais, mas para o nosso propósito já foi completa. E a pergunta é por que a Torá é tão específica, tão clara, tão expositiva quando se refere a sentimentos? Porque Hashem nos conta como Hashem sentiu em momentos, como Moshe Rabbeinu sentiu, como Avram Avinu sentiu, como Yaakov sentiu, como Yosef sentiu, como os irmãos sentiram. O que interessa isso para a gente? Who cares? O que muda? E por que tem que ficar registrado para sempre no livro único e eterno do mundo chamado Torá HaKadoshá? Talvez colocar uma mezuzá, tem leis, a Torá precisa escrever para a gente, mas o que Avram Avinu sentiu, o que Moshe Rabbeinu sentiu, não muda, aparentemente. Fato é que eles fizeram, por exemplo, o pecado do bezerro de ouro. Se Moshe Rabbeinu ficou bravo ou não, o que muda? Se Avram Avinu em algum momento sentiu medo ou não, o que muda? Se os irmãos tiveram inveja de Yosef, mais um sentimento, o que muda? Por que a gente tem que saber isso? Porque Hashem, eu acho, está contando para a gente, meus queridos, algo ímpar. Independente do século que a gente vive, no século da tecnologia, o século da inteligência artificial, e a natural também, o século do saber, mais o século do fazer, junto com o século do saber, o século do fazer, eu acho que a Torá está contando para a gente os sentimentos, escutem com 4 ouvidos pela seguinte razão, meus queridos. Porque a Torá está falando para a gente que pelo menos antes, ou junto pelo menos do saber e do fazer, nós precisamos ser. E para que a pessoa possa ser o eu dele, para que eu possa ser o meu eu preciso me conhecer. E se eu não entendo de sentimentos, eu não sei quem sou eu. Então, como que eu vou fazer algo se nem eu sei quem eu sou? É estar em touch com nós mesmos. Se nós não nos conhecermos, meus queridos, e nem conhecermos o fato que alguém também pode ter a permissão de ter sentimentos, como que é possível que a gente vai se conhecer ou conhecer uma outra pessoa, saber viver com outra pessoa? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente caminhar um passo adiante.
Tem uma Mishnah muito famosa que eu costumo dizer que até porteiro do bairro de Genópolis aqui conhece essa pergunta. A Mishnah não é uma pergunta, desculpem. A Mishnah em Pirkei Avot fala para a gente o seguinte: quem é o homem sábio? Diz a Mishnah, aquele que aprende com todo mundo. Quem é o Gibor, o forte, o valente? Aquele que sabe controlar o seu ímpeto. Quem é o rico? Aquele que está feliz com o que ele tem. Meus queridos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que complicar? Se eu fosse escrever a Mishnah, provavelmente como a gente escreveria? Quem é o rico? O cara que tem X milhões na conta. That's it. Quem é o forte? Aquele homem que faz muita musculação, aquele homem que é robusto. Quem é a pessoa que ela é sábia? Aquela pessoa que sabe te responder qualquer pergunta no Talmud, ou qualquer pergunta leavdil sobre a bolsa de valores, ou sobre medicina. Por que complicar? Por que a Mishnah em Pirkei Avot dá toda a resposta para a gente inventar shiurim? Pessoal, olhem que bomba! Não sei se já pensaram sobre isso, mas a resposta é a seguinte. Porque tudo o que a gente tem é importante que a gente tenha cada vez mais com muita saúde. Mas isso não é a gente. Ou seja, diz a Mishnah em Pirkei Avot, pessoal, olhem que gênio! De forma tão precisa, quer saber quem é sábio? Não é quanta matéria ele sabe, é aquele que sabe aprender dos outros, porque isso é algo interno, uma umidade pessoal dele. Quer saber quem é rico? Não quanto ele tem, porque isso é externo a ele. É aquela pessoa que sabe apreciar o que ele tem, isso é interno à pessoa. Quer saber quem é forte? Não é a pessoa que tem um bíceps de tantos centímetros, mas sim, meus queridos, a pessoa que sabe controlar o seu ímpeto, porque quando é uma coisa externa, isso não define o meu eu. O meu eu é definido por que tem dentro de cada um de nós. Quando a gente pergunta para alguém, quem é você? Você quer conhecer a pessoa? Ele fala, eu trabalho em tal lugar, eu trabalho com tal coisa, eu vou na sinagoga, eu faço ginástica, eu como natural, eu não como natural, eu sou casado, eu sou solteiro. Mas espera aí, eu não perguntei o que você faz. Eu quero saber quem você é. E a gente responde o que nós fazemos. A Mishnah em Pirkei Avot veio ensinar para a gente. Por que não dá resposta óbvia? O sábio é aquele que tem muitos livros, o rico é aquele que tem muito dinheiro, porque isso é o que a gente tem, não o que a gente é. E quando alguém pergunta quem somos nós, a gente tem que ter uma resposta, quem eu sou? Eu não sou o que eu faço. Muitas vezes o que a gente faz, match, vai de encontro ao que a gente é, mas nem sempre. Tem pessoas que, um shochet, por exemplo, me veio à mente, pronto, aquele que faz o abate. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa, mas ele tem que matar animais, não quer dizer que ele é cruel. Um mohel faz a circuncisão, uma criança no 8º dia, num bebê menino. Ele tem que fazer aquele corte no menino, mas pode ser a pessoa mais dócil do mundo. O que a gente faz nem sempre vai de encontro ao que parece que a gente é. Quem eu sou é onde estão os meus sentimentos agora, o que eu sinto. Será que eu consigo controlar meu ímpeto? Será que eu estou feliz com o que eu tenho? É isso que a Mishnah em Pirkei Avot está vindo falar para a gente. Por isso que a Mishnah dá essas definições, não a definição que a gente imaginaria. E por isso que esse shiur, esse tópico, ele é tão importante. E mais uma vez, eu acho que eu nunca escutei falar nada sobre isso. Uma estrutura de shiur. Isso me lembra uma história que eu gosto muito dela, curta, mas powersíssima, senão eu não contaria. Rebbe de Satmer estava estudando um tratado do Talmud e passaram-se um ano, eu fui confirmar hoje a história antes de preparar o shiur, nesses últimos tempos, e hoje eu fui confirmar a história. O Rebbe de Satmer estava no Daf Bet. Para quem não sabe, Daf Bet é a primeira página do Talmud. E disse o Rebbe de Satmer sempre começava o shiur perguntando para aqueles indivíduos que estavam no shiur, na aula de Gemara, o que eles fizeram durante o dia, cada um contava. E muitas vezes terminava o tempo do shiur e eles não saíram da primeira página, nem conseguiram ler a primeira página. Então eles estavam depois de um ano ainda na primeira página do Talmud. Então uma pessoa chegou e perguntou para o Rebbe de Satmer, por que o senhor não vai direto para o ponto, já começa a Gemara? Disse o Rebbe de Satmer o seguinte, sabe por que o Talmud começa na página Bet, página 2? Todo o livro começa na página 1,
Por que o Talmud começa na página 2? Qualquer tratado do Talmud começa na página 2. O indivíduo ficou olhando para o Rebbe e falou, não sei. O Rebbe disse o seguinte, porque a página 2 é a primeira página do Talmud, que é muito importante, cada palavra de Torá vale muito mais do que ouro. Mas nós, cada pessoa que está estudando o Talmud, ele é o Daf Aleph, ele é a página 1. Eu estou estudando aqui com sobreviventes, no caso era logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então se eu não passar pela primeira página, que é me ligar com essas pessoas, é entender o sentimento dessas pessoas, é impossível eu chegar na página 2. E é por isso que o Talmud começa sempre na página 2, que o Rebbe de Satmar. Ou seja, a gente sempre pensa em mitzvot, que elas são muito importantes, mas a gente esquece às vezes que atrás de uma mitzvah tem alguém que faz essa mitzvah. No caso, nós próprios, e a gente tem que ter uma essência do nosso eu. O nosso eu, parte integrante do nosso eu, são os nossos sentimentos. Só que Gemara Power. Talvez a gente já escutou ela, não sei, mas se a gente escutou, eu garanto para vocês, me permitam, que a gente nunca escutou nesse prisma. A Gemara no Tratado de Avodah Zarah, na página 20a, conta para a gente o seguinte. Rabbi Akiva, uma vez se deparou com a esposa de Turnus Rufus. Depois vocês tentam pronunciar esse nome. Quem era Turnus Rufus? Turnus Rufus, era o governador romano na época do Segundo Templo. E Rabbi Akiva teve uma reação muito curiosa. Diz o Talmud para a gente, Rak, Bacha, Vesachak. Ele cuspiu, ele chorou e depois ele riu. E o Talmud pergunta por que ele teve essas três reações, e eu conto para vocês. Ele cuspiu porque ele falou, olha, uma moça tão bela, olha da onde ela veio, olha quais são os pais dela, olha a origem dessa pessoa, que pessoas não finas que deram a luz, a criação para essa mulher, esposa mais uma vez do governador romano. Ele riu, porque ele viu, na sua visão profética, Rabbi Akiva, que essa mulher no futuro, e de fato foi assim, novidade para todos, provavelmente, ia se converter e essa mulher casou-se com Rabbi Akiva, isso mesmo. A esposa de Turnus Rufus acabou se casando com Rabbi Akiva. E por que ele chorou? Rabbi Akiva chorou porque no futuro ele viu que essa mulher tão bonita, tão bela, e a beleza não é só física, a beleza é uma beleza que ela viu de pessoa, Rabbi Akiva viu ela como pessoa, falou, uau, essa beleza vai ser coberta pela terra, que é o fim de todo ser humano, depois de 120 anos bem vividos. Então, Gemara bonita, fofa, um patrocínio Hello Kitty, mas tem muito mais aqui dentro. Pessoal, acompanhe comigo que power. Rabbi Akiva, ele teve três reações, cuspiu, riu e chorou. Agora vamos se ater ao riu e chorou. Rir e chorar. Rir, na maioria das vezes, é o contrário a chorar, porque a pessoa ri quando ele ri de felicidade, que foi o caso aqui, e a pessoa chora de tristeza. Como que é possível que Rabbi Akiva, ele cuspiu, ok, a gente explicou já por quê, riu e chorou? Como assim? Ri, eu estou feliz, e chorar de tristeza. Se ele queria expressar esses sentimentos diferentes, ele podia ter falado eles, mas a gente não consegue ir de um para o outro e de outro para um, assim, momentaneamente. Eu preciso estar feliz para rir e eu preciso estar triste para chorar. Eu aprendi uma coisa powerosíssima daqui. Grandes homens, e lembrem disso para daqui a pouco no Shiur, quando se fala de Rabbi Akiva, meus queridos, eram homens que tinham um controle total sobre o sentimento deles. Onde Rabbi Akiva conseguiu, num split second, trocar do riso de alegria para o choro de tristeza. Por isso que a Gemara fala para a gente que ele riu e chorou. Mas por que ele riu e chorou? Contamos por quê, mas como ele riu e chorou? Rabbi Akiva era um homem que tinha os sentimentos tão perto dele, isso demora anos para conquistar, mas tinha os sentimentos tão perto dele que ele conseguia até controlar por onde levar a sua própria mente. Algo gigante. Mas talvez a gente consiga exemplificar de uma forma aqui, no cotidiano. A pessoa chega do trabalho cansado depois de 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, ele foi na sinagoga, voltou, estudou, trabalhou, fez os afazeres do dia. E a pessoa chega em casa e talvez alguma criança esbarra nele, algum filho esbarra nele, acontece alguma coisinha assim, não tão grave, e o pai ou a mãe ou quem for, reage de um jeito um pouco mais ríspido do que deveria num caso normal. E alguém pergunta para ele, mas por que você está bravo? Por que você está brava? E a pessoa ainda responde, eu não estou bravo.
Isso é não saber o que eu estou sentindo. Rabbi Akiva, no caso, meus queridos, ele não só sabia o que ele sentia, como ele também conseguia mudar o sentimento dele. De rir para chorar ou de chorar para rir, conforme o que ele achava ser correto. Controle total para você. É incrível, é impactante. Outro dia, acompanhem comigo, um jovem me perguntou o seguinte: será que está nas nossas mãos controlar os nossos sentimentos? Eu falei para ele, me explica um pouco melhor. Ele falou, olha, Rabino, se eu estou sentindo raiva, por exemplo, o que você quer que eu faça? Né? Eu falei para ele, muito boa pergunta. Eu falei para ele, e conto para vocês, vamos dar um passeio na Torá. A gente tem alguns versos na Torá, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, primeiro passuco do hino nacional, Shema Israel, ame Hashem, amar é um sentimento. Outro sentimento que a gente sabe que a gente tem uma obrigação de ter, Irat Hashem, temor a Hashem. Outra mitzvah que tem da Torá é Ve'samachta bechagecha, fica feliz no Chag. Outra mitzvah que a gente tem é confiar em Hashem, amar Hashem, temor a Hashem, ficar feliz no Chag, confiar em Hashem, tudo isso são sentimentos. A Torá fala para a gente não ter raiva quando alguém faz alguma coisa ruim para a gente. A Torá fala para a gente não ter ciúmes do outro, não cobiçar as propriedades do outro, a casa do outro, a esposa do outro, o marido do outro. Então, um minuto. Tem que ser que a gente consegue se controlar, senão a Torá não ia pedir para a gente algo impossível. A Torá fala para a gente, por exemplo, não comer Yom Kippur. Deve ser que dá para não comer Yom Kippur. Se a Torá pede algo para a gente, o mais power, pessoal, é saber que a gente consegue. A gente precisa estar em touch em o que eu estou sentindo, para depois poder levar esse sentimento para o lado correto e não para o lado errado. Por isso que o shiur de hoje vai ser também tão importante, fora tudo que a gente mencionou. Porque como que eu posso nunca ter falado de sentimento se a Torá me pede inúmeras vezes, mencionei 4 ou 5, tem mais, acho que tem 63 mitzvot, se não me engano, o Sefer HaChassidim traz, ligadas com sentimento. Então, se eu não sei o que é sentimento, eu tenho 63 mitzvot que eu já estou fora delas. A gente precisa, meus queridos, manter a chama da nossa neshama acesa de forma sorridente. A pessoa precisa pensar sobre o conceito sentimentos quando se fala em Torá Kedoshá, quando se fala de qualquer Yehudi. E no mundo da psicologia, olha que interessante, eu adoro aprender. A gente sabe, meus queridos, que tem psicologia ou neurociência moderna e aprender a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando eles contam pra gente, quando a gente entende os nossos sentimentos, a gente sabe como agir, e eu insiro, reagir também a isso. Por exemplo, se a pessoa está andando de carro, exemplificando, e ela não olha para o painel, ela pode estar sem bateria, sem gasolina ou com algum outro problema e a luz do painel não chama a atenção dela, então ela vai acabar fundindo o motor. Os nossos sentimentos são lampadinhas que acendem no nosso painel durante o nosso dia a dia e a gente precisa saber identificar eles e depois levar eles para o lugar certo. Se eu nem sei o que eu sinto, como é que é possível que eu possa cumprir mitzvah ligada ao sentimento? Como é que é possível que eu possa não cobiçar alguma coisa do outro? Eu nunca tive inveja. Uma vez eu entrei e perguntei para um público, alguém aqui teve inveja? Aí ninguém levantou a mão. Aí eu falei, eu próprio tenho inveja de vocês. Porque eu já tive inveja muitas vezes, eu tenho inveja que vocês nunca tiveram inveja na vida. Eu quis dizer para eles, é impossível alguém não ter inveja durante sua vida. Ele pode ter trabalhado e hoje chegar num nível de não ter mais inveja. Mas eu nunca senti inveja, isso para mim ensina que a pessoa está completamente afastada do que ele ou ela sente. Agora, por que é importante saber os nossos sentimentos também, fora tudo que a gente mencionou, para poder cumprir as mitzvot, para estar em touch em quem sou eu, para levar o sentimento para o lugar certo? Mas tem mais uma coisa importante, pessoal, que a gente aprende da psicologia e da neurociência que eu estava mencionando para vocês. Quando a gente fala, a gente verbaliza o que a gente está sentindo, a gente externaliza isso, a gente acaba se sentindo melhor, porque a gente consegue colocar isso em palavras, fica mais palpável, mais concreto para a gente, apesar que o sentimento é algo não concreto, mas a gente consegue colocar em palavras e vira algo concreto. E as pessoas que estão ao nosso lado, pelo menos sabem com quem elas estão lidando.
E a gente consegue ficar mais leve também e saber o que fazer com esse sentimento, porque eu sei o que eu estou sentindo. Quando a pessoa consegue falar, eu estou chateado porque tal coisa aconteceu. Eu estou feliz porque tal coisa aconteceu. Eu estou preocupado, pronto, geração ansiosa. Eu estou ansiosa por tal coisa. Eu estou muito confiante por tal coisa, para o meu trabalho, para o meu jogo de futebol, para a minha apresentação no business, o que for. Para o shiur que eu vou dar. Isso são sentimentos que quando a gente fala, a gente pelo menos sabe quem a gente é agora e o que a gente está sentindo. Se alguém aqui lembra do famoso diário de Anne Frank, se a gente olhar no diário, essa jovem que passou os horrores da Segunda Guerra, nomeava os sentimentos. Algo impactante. Porque quando a gente nomeia, a gente sabe quem nós somos agora, porque quem nós somos agora é o que eu estou sentindo naquele momento. E a gente pode levar o sentimento para o lugar que Hashem quer, ou para o lugar mais saudável, o que a gente entende também que é correto. Já disse Shlomo Melech há 2000 anos atrás, plus, muito antes da neurociência, com todo respeito, muito antes da psicologia, com muito respeito e apreciação também, disse Shlomo Melech no livro de Kohelet, no capítulo 10, verso 2, Lev Chacham Liemino. O coração do sábio está do lado direito dele. Se a gente for olhar, fazer exame de coração, a gente vê que está do lado esquerdo. Isso que Shlomo Melech quer dizer que está do lado direito? Quer dizer que um sábio tem o coração do outro lado? Claro que não. Quer dizer, o que está do nosso lado direito é o que está mais próximo da gente, que é a nossa mão forte. Shlomo Melech, um sábio tem o seu coração na sua mão. O coração são sentimentos, está na minha mão. Porque ele sabe o que ele sente, number one. Acho que essa é a explicação. E number two, ele está na mão dele, quer dizer o quê? Eu posso trabalhar sobre uma pessoa, isso são anos, e dirigir meus sentimentos para o lugar certo. Disse Shlomo Melech, Lev Chacham, o coração de um sábio está do lado direito. Mesmo que não corporalmente, mas na parte filosófica da ideia, isso que Shlomo Melech foi falar para a gente, pessoal, o que é? Que o coração da pessoa está do lado direito, quer dizer, tem que estar na minha mão, está aqui, ó. Eu sei o que eu estou sentindo e eu sei como reagir de forma positiva para aqueles sentimentos que eu tenho. Olhem que interessante. Yosef, o grande Yosef, em Parashat Miketz, está sentado no palácio e os irmãos ainda não sabiam que estavam lidando com Yosef, achavam que era um político egípcio. E esse homem Yosef fala, me tragam o irmão menor de vocês. E os irmãos todos vão pedir comida para Yosef, não sabiam que era Yosef mais uma vez, e trouxeram Binyamin, que é o único irmão de sangue, de pai e mãe de Yosef. Quando Yosef vê o irmão dele, Binyamin, está escrito, Vaimaher Yosef, Yosef foi ágil, saiu do quarto que ele estava com seus outros irmãos, Kinimkeru Rachamav Elechav, porque ele ficou com muita piedade dos irmãos, Vaivakesh Livchot, Yosef queria chorar, mais um sentimento. O que ele fez? Falou, eu quero chorar agora, que eu vi meu irmão, faz tempo que eu não via. É incrível, eu nunca vi ele. Meu irmão de sangue, pai e mãe, o único irmão que eu tenho, Binyamin. Vaiavó Bechadera, ele veio para o outro quarto, e Yosef saiu daquele quarto que ele estava no palácio com os irmãos, Vaiev Ksham, ele começou a chorar. Depois disso, o que Yosef fez? Vairchatz Panav. Está escrito na Torá, isso eu estou lendo um passuco para vocês, queridos. Depois disso, ele lavou a cara, assim está escrito na Torá. Vaitapek, e aí ele se repôs e voltou para os irmãos daquela forma rígida, que por qualquer razão ele tinha que ainda se comportar daquela forma com os irmãos. Pessoal, olhem que power! Yosef teve um momento que quis chorar. Ele saiu do quarto, chorou, ele se recompôs e voltou. Homens grandes choram. Não sempre, mas choram. Homens pequenos nem sabem que precisam chorar. Homens pequenos nem sabem o que estão sentindo. Chorar é coisa de criança. Não tem mitzvah de chorar. Mas tem momentos na vida que a gente fica mais sensível. E qual que é o problema de chorar? Só mostra que eu tenho um sentimento. Quando a gente ri, só mostra que eu estou em touch com o meu sentimento. Caim. A gente mencionou o primeiro assassinato do mundo. Depois que Caim matou seu irmão Hevel,
primeiro assassinato do mundo, pessoal. Tudo que aconteceu depois é consequência de Caim e Hevel em relação a, infelizmente, quando um homem mata o outro, quando um ser humano mata o outro. Hashem chega para Caim, depois que ele trouxe oferenda e não foi aceita, e depois ele acabou matando o seu irmão. Hashem fala para Caim o seguinte: Caim, lama haralach, por que você está bravo? Caim trouxe uma oferenda e foi rejeitada. E Hashem fala para ele: por que você está bravo? Como assim, porque eu estou bravo? Que tipo de pergunta é essa, Hashem? Se fosse a gente tivesse a permissão, a gente pode pensar, vamos pensar junto aqui. Por que eu estou bravo? Responde para Hashem: eu estou bravo porque o meu corban não foi aceito. Que tipo de pergunta é essa que Hashem fez para ele? Caim traz uma oferenda, a oferenda dele não é aceita. Hevel traz uma oferenda, a oferenda de Hevel é aceita. Hashem pergunta para Caim: por que você está bravo? Que tipo de pergunta é essa? É que nem desligar a luz e perguntar se está escuro. Óbvio que está escuro. É porque o corban dele não foi aceito. Ela must be, eu acho, Sonic Power, que a resposta para essa pergunta que a gente fez agora é a seguinte. Hashem está falando para ele o seguinte: Caim, eu sei que você está bravo, mas deixa eu dar nome ao seu sentimento. Eu estou vendo porque você está bravo. Entenda você próprio que você está bravo. Então Hashem chega para Caim e fala: Lama haralach, por que você está bravo? Óbvio que Caim podia responder: eu estou bravo porque minha oferenda não foi aceita. Mas esse não é o propósito. O propósito de Hashem é falar: eu estou vendo que você está chateado, eu estou dando nome ao sentimento que você tem para você estar ciente disso. E eu, com isso, agora você Caim virou um homem milionário e não precisa mais querer matar o seu irmão, ele ainda não tinha matado. Agora que você está em tete com o teu sentimento, leva ele para o lugar certo. Pronto, muda a atitude, traz um corban melhor, vai ser aceito. Reage de forma correta. Hashem fala para Caim, se você vem da palavra tov, melhorar, ok. Caim decidiu não estar em touch com esse sentimento e talvez reagir como a gente reagiria: eu não estou bravo. E depois de um tempo ele acaba cometendo o primeiro assassinato do mundo. Pessoal, olhem como é importante saber estar em touch com o que a gente está sentindo. É incrível, fascinante. Vamos um passo adiante nessa fase final do shiur. O Talmud no Tratado de Makot, lembra que a gente falou que Rabbi Akiva tinha controle total dos seus sentimentos no começo do shiur? Quem esqueceu, escuta de novo. Esse shiur específico, meus queridos, vale a pena escutar de novo. Rabbi Akiva, a Torá no finzinho do Tratado de Makot, na página 24b, conta pra gente que o Bet HaMikdash, o templo, estava sendo destruído. Qual que é a reação de qualquer Yehudi quando vê o templo, a casa de Hashem, sendo destruída? Quando a casa de Hashem é destruída, meus queridos, quer dizer que Hashem, agora me permitam, com todo respeito, ficou homeless, ficou sem casa. Qual que é a reação de uma pessoa normal? Chorar. Muito bem. Vejam só. O Talmud conta pra gente que eles viram uma raposa saindo do lugar mais top do Bet HaMikdash, que é o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, o lugar mais power que existia. Que triste. Os sábios começaram a chorar. E Rabbi Akiva começou a rir. Perguntaram para Rabbi Akiva, desculpa, mas os sábios perguntaram para Rabbi Akiva naquele momento: por que o senhor está chorando? Porque você está chorando. Rabbi Akiva: por que você está rindo? Me permitam. Rabbi Akiva estava rindo e os outros estavam chorando. Então perguntaram aqueles sábios que estavam chorando, quando viram Rabbi Akiva rindo, perguntaram para ele: por que você está rindo? E Rabbi Akiva responde da forma mais judaica possível com uma pergunta: e por que vocês estão chorando? Eles responderam: a gente está chorando por quê? Porque o lugar mais santo do mundo virou um Simba Safari aqui, virou um zoológico. Tem uma raposa saindo do Kodesh HaKodashim. Aí Rabbi Akiva falou: entendo. E agora eles perguntaram de novo para ele: então por que você está rindo? Disse Rabbi Akiva: porque quando eu vejo que o segundo Bet HaMikdash está sendo destruído, isso me coloca mais próximo da construção do terceiro Bet HaMikdash. E as profecias da reconstrução do terceiro Bet HaMikdash vêm à tona na minha mente, isso me faz gargalhar de risada. Pessoal, é cena de chorar ou de rir? Não tem resposta. Porque alguns estavam chorando e outros estavam rindo, no caso do Rabbi Akiva. Agora,
Era algo, talvez, que se a gente ligar com a Gemara do Tratado de Avodah Zarah, que a gente mencionou lá atrás, que Rebbe Akiva riu e chorou simultaneamente, Rebbe Akiva estava num controle tão power dos seus midot, dos seus sentimentos, como diz Shlomo Melech, Lev Chacham Le'emino, o coração estava na mão de Rebbe Akiva, que Rebbe Akiva conseguiu fazer o switch de olhar naquele cenário um sorriso de Hashem, olhar um piscar de olhos de Hashem. Nem parece o mesmo cenário, alguns riem, outros choram. Mas independente se rir ou chorar entre parênteses, alguma reação eles tinham. O que a gente não pode é ser frio e não estar em touch com os nossos sentimentos. Quando a pessoa está em touch com os sentimentos dela, ela sabe quem ela é, o que ela está sentindo, ela pode melhorar ou errar ou acertar, pelo menos ela sabe, tem que verbalizar isso, a gente tem que saber verbalizar isso, às vezes conversar sobre isso em casa, o que for, e a pessoa consegue levar os sentimentos com o trabalho de midot, de pensar sobre isso, de escutar sobre isso para onde ela quiser. No caso de Rebbe Akiva, literalmente para onde quiser. É algo powerzíssimo. Sem comparação, mas eu lembro que num dos cursos de oratória que eu fiz, não dá para fazer um curso de oratória sem mencionar o grande homem Churchill. Churchill foi um dos melhores, se não o melhor orador que houve aí nas últimas décadas, com certeza. E uma vez perguntaram para ele se ele tinha medo quando ele ia falar em público. Porque eu lembro de uma outra aula de oratória que o professor falou para a gente, trazendo uma matéria do New York Times, que o segundo maior medo que a pessoa tem é falar em público. Eu sei que vocês devem estar pensando qual é o primeiro medo. O primeiro medo, conforme a revista New York Times, é morrer. O segundo maior medo é falar em público. Então, uma vez voltando, perguntaram para Churchill se ele não tem medo de falar em público, que ele fala de uma forma tão clara, tão gostosa, tão eloquente. Churchill disse que ser um bom orador não é não ter medo. É saber que tem medo e falar bem, apesar de ter medo. É isso. Estar em touch com os nossos sentimentos. Rebbe Akiva conseguiu levar os pensamentos dele para onde ele queria, para onde ele achava que era mais saudável no prisma de Hashem. E se a gente quiser olhar para o mundo de uma forma um pouco mais global, a gente consegue, de verdade, pessoal, vou exemplificar para vocês, levar nossos pensamentos para onde a gente quiser também. É um trabalho. Primeiro a gente precisa estar em touch com nossos sentimentos, para depois levar eles para onde a gente quiser. Mas, pessoal, olhem como a gente consegue olhar para o mesmo cenário de formas diferentes. Acompanhem comigo. Eu escutei uma vez, num curso de psicologia, uma coisa muito interessante. Na verdade, escutei 2 vezes, e quando eu escutei a segunda vez de fontes diferentes, me fez acreditar que a história é verdadeira e eu conto para vocês. Havia um pai com 4 filhos no metrô de Nova York. E as crianças estavam correndo de um lado para o outro, e para quem pega o metrô todo dia, ele quer um pouco de paz. Tem gente que estuda no metrô, tem gente que escuta música, tem gente que dorme, mas ninguém quer estar no meio da Times Square, dentro do metrô. A pessoa quer tranquilidade. E o pai estava sentado e as crianças corriam de um lado do vagão para o outro, de um lado do vagão para o outro, e mais algumas vezes, de forma assim interminável, e as pessoas estavam chateadas com o pai, que não faz nada. Até que teve um homem corajoso que fez o que todo mundo gostaria de fazer, chegou para o pai e falou: olha, será que o senhor não pode cuidar um pouco dessas crianças? Perguntou, eles são seus filhos? Falou, sim. Falou, você não pode cuidar um pouco dessas crianças? Aí o pai fala para aquele jovem, olha, fico feliz que você me perguntou, talvez você pode me ajudar. Aí o indivíduo fala, como eu posso te ajudar? Levanta e cuida dos teus filhos. Diz o pai para aquele senhor incomodado o seguinte: a gente acabou de chegar do enterro da mãe dessas 4 crianças, da minha esposa, disse ele. Se você tiver alguma fórmula para me ajudar a tranquilizar eles dentro do vagão, por favor, eu conto com você e vou fazer o que você me pedir. Eu não tenho. Quando aquele colega escutou isso e o resto do vagão escutou,
a cabeça de todo mundo que estava no vagão mudou. Por favor, corram. Por favor, se divirtam. Por favor, deixa a gente correr junto com vocês, crianças. Mas espera aí, é o mesmo cenário. São as mesmas crianças, é o mesmo vagão, todo mundo querendo descansar e dormir, e estudar, e escutar música. O que mudou? Mudou porque agora a gente tem um cenário diferente que a gente não sabia e agora a gente sabe. E a gente consegue reframe, reenquadrar o nosso pensamento. Viram como dá para reenquadrar o pensamento? Quando a gente está em touch com os nossos sentimentos, e seja em momentos alegres, óbvio, Bezerra Hashem, e a gente quer mesmo, a gente consegue levar os nossos pensamentos para onde a gente quer. Mas o primeiro passo é saber o que eu estou sentindo. Eu estou com raiva, faz parte estar com raiva às vezes na vida. Eu estou com ciúmes, faz parte, por isso que a Torá falou, não fica com ciúmes, porque ela sabe que a gente pode ficar com ciúmes, e a gente tem que trabalhar para não ter os ciúmes ao longo da vida. Não, eu nunca tive ciúmes. Isso é magnífico, meus queridos. Que Bezerra Hashem, a gente possa olhar para quantas mitzvot tem. 62, 63 relacionadas aos sentimentos. Poxa vida, eu quero fazer parte dessas 63 mitzvot também, fora as outras que tem para completar 613 mitzvot. Eu preciso estar em touch com o meu sentimento. Nós precisamos estar em touch com o que a gente está sentindo. Não tem problema chegar em casa e falar, eu estou cansado, eu estou bravo. Ok, as pessoas vão saber, vão entender, falar, deixa ele tomar banho, deixa ela tomar banho, descansar, jantar e depois conversa. O problema é quando a gente não sabe o que a gente está sentindo e a gente reage de forma estranha e as pessoas ficam chateadas com a gente nem sabe por quê. E o mais giant de tudo, pessoal, se é que dá para dizer, porque aqui é tudo giant nesse tópico, meus queridos, inédito, é que quando a gente está em touch com os nossos sentimentos, meus queridos, a gente é capaz de levar eles para onde a gente quiser. E como a gente mencionou para terminar em Pirkei Avot, que quem é o sábio não é aquele que tem mais dinheiro do que fulano, é aquele que está feliz com o que ele tem. Por quê? Porque isso é uma coisa intrínseca minha, não é uma coisa fora de mim. Quem somos nós não é exatamente o que a gente faz. Quem somos nós são o que nos compõe. O que nos compõe naquele momento, é o que nós somos naquele momento, é o que nós estamos sentindo. Semana maravilhosa cada um de nós.